Bom, estamos aqui na casa de Antônio Fernando, um caba do Ceará, caba de ter história, e Zé Nascimento. Nós vamos gravar aqui uma conversa, porque, porque nós estamos preparando, Antônio, o nosso retiro anual da Pastoral Operária. E nós temos um pé lá na Pastoral Operária, porque aquele tempo, quando estava terminando a ditadura, e nós lutamos com o Dom Angélico para criar a Pastoral Operária aqui na região. E a Pastoral Operária tem uma história. Nós vamos agora, o segundo fim de semana de novembro, ter o nosso encontro lá no cenáculo das irmãs do cenáculo. Lá perto da casa onde era do Dom Angélico, do Dom Paulo Evaristo, perto da casa dele, onde eu trabalhei na casa dele, uma vez dele. Então, nós queríamos conversar um pouco contigo, com o Zé Nascimento, sobre as histórias e gravar um pouco a tua palavra, porque espero que lá no nosso encontro a gente vai passar a sua palavra. Tá? Diga um pouco aí, um pouco da sua história. O que você lembra daquele tempo? Fala um pouquinho mais alto. Para começar, vamos falar. Eu não estou saindo mais, não. Eu sei. Aí pode conversar aqui, mas eu não tenho, eu assumo mais que eu não posso andar mais. Há com mais de 2 anos que eu não saio do portão para fora. Estou que nem geleia, você já viu geleia? Balança mais que cai. E Mas tu tem história, camarada. Você é uma pessoa que construiu um projeto junto com nós, naquele tempo. E esse projeto não vai morrer. Esse projeto vai continuar com quem vai vir. E nós queremos passar esse projeto para os nossos vindores. Né, criançada? É para as crianças que vai crescer amanhã. Quem é Então isso vai vocês? ficar registrado. Vocês? Lá no Quem meu é YouTube. vocês? Nós somos amigos dele. Tá? Então, você vai falar um pouco, as crianças que querem participar. Então, Antônio, você lembra muito bem, vocês já conversaram aqui um pouquinho sobre os grupos que tinham aqui na região, nas paróquias. Continua aí, aquele papo daquele tempo. eu, na época da ditadura, eu trabalhava na FIU, de Tatuapé, e junto com Primo Salgado, né? Filho de Arroio de Sampaio? Era um desses aí. Nós fizemos muita boca de fábrica, saída de fábrica. Pegando papel, fazendo orientação do pastoral. Já não era chamado pastoral operária, mas já eu fazia parte. E fizemos algumas reuniões, naquele tempo de ditadura, não podia fazer reunião nenhuma. Na matriz velha ali na penha. Os padres arrumaram um quartinho para nós e nós estávamos lá dentro. E Quer dizer, que vocês entraram dentro da igreja para conversar com os trabalhadores da FIUC e do do... nosso grupinho. A gente treinava ali para levar para fora, né? Ah, combinava. Ali vocês combinavam. E fazia parte do sindicato dos metalúrgicos também. O Joaquimzão era o maior peleiro do mundo. E depois continuava a pastoral operária aqui do bairro. Né? O Zé Nascimento, naquela época já era nascido. E
gostava muito disso aí. Mas o Angélico, o Padre Ângelo, lembra do Padre Ângelo? Ângelo, Foi o que nos ajudou muito também. foi Chico Moza também, que eram os três italianos, e o Silvano. O Silvano era mais. Porque o Silvano tomava conta da Baixada, o Ângelo daqui de São José até Alabama, e o Chico Moza do Camargo Novo. Trabalho de novo. E a nossa casada foi essa. Então, o Nascimento tem um pouco para falar, fala também. Na verdade é isso, como o Antônio estava falando, nesse tempo a gente reunia a turma da Filco e o grupo da Caio na igreja do Rosário na Penha, fundido, ou hoje mais ampla, na Cristo Rei no Belém. E nesse tempo foi quando começou a estourar questão de movimentos operários. Primeiro foi em São Bernardo não, em Diadema, depois São Bernardo, em São Paulo. Foi a primeira greve que teve em São Paulo, depois da ditadura, foi na Toshiba. Anísio Batista trabalhava na Toshiba e criou-se também a oposição, que era para disputar a eleição de 78. A oposição sindical que vinculou-se com a pastoral operária. Então, uma turma era via pastoral, que era ligado à igreja, e a outra via oposição, mas era entrosado todo o movimento. E aí começou a participação das reivindicações, começou no ABC, e começou a vir para São Paulo. Lembro que quando estourou a greve da Filco, a polícia desfilava para lá e para cá, inclusive pegaram Juscelino, João Antônio e Chico, e botaram no pote, só não levaram para o DOPS. Mas, quer dizer, só não torturaram. Mas assim as lutas continuaram. Começou a estourar greve em todas as fábricas, aí começou a envolver a construção civil e foi uma caminhada muito boa, muito intensa nessa época. Mas também nós tínhamos, a classe trabalhadora tinha uma força muito grande da igreja, muito grande, como ele estava falando sobre Dom Angélico. Dom Angélico era daqui de São Miguel, quer dizer, era o bispo da Penha, depois veio para São Miguel. Era a pessoa, um ano aí, o nosso comitê de greve foi dentro da Catedral da Penha, ali, que era onde preparava as coisas, né? E aquilo ali foi muito bom, muito forte, essa participação da igreja na nossa vida. E a gente foi em frente até começar. Aí teve outro movimento, que aí já foi mais assim, ligado para as questões políticas. Que foi o Padre Ângelo que falou para nós, da comunidade, que a gente queria ter uma palestra com o Frei Beto. Aí nós aceitamos que sim. O Frei Beto veio ainda assim, escondido, né? Que era ali no salão da igreja da paróquia de São João. Então, mas era escondido, os militares não podiam saber. Dali, o Frei Beto perguntou se nós quiséssemos continuar, ele arrumava um pessoal. Aí veio, aceitamos aí o pessoal do SED, que era aquele foi ministro do Lula, como é que é? Bom, era o Pedro, os cabeças. Era o Paulo Vanucco e Paulo de Tasso, que vinha dar palestra para a gente ali. E conforme mostrando toda a questão social e contando também a história do tempo que nós estávamos vivendo. Né? Aí
veio também dos, era o SED, e veio outro grupo do SEDI. Foi Luiz Mercadante, mas com o mesmo processo. Era Luiz Mercadante, a esposa dele e outro que eu esqueci do nome. Mas sim, e continuamos isso aí, a gente foi clareando na cabeça o que era sociedade, o que era mundo, o que era uma coisa e outra, e também sabendo da atuação da ditadura, como foi e como estava sendo. E a gente se preparava mesmo assim, correndo um pouco com medo, mas ia à frente. Eu lembro que um dia eu fui fazer a abertura do 1º de maio em São Miguel. Quando chegou lá, a igreja de São Miguel estava em reforma e estava andando tudo. Quando tinha um movimento muito grande, aí, quando eu comecei a falar, a porta tomou, a polícia tomou a porta. Mas tinha muito movimento ali, naquele dia. Aí quando eu olhei que eu vi a polícia, o microfone cai da mão, ou quase cai da mão. Aí, como tinha muito aparelho ligado, o disjuntor desligou, eu apontei que aí tornaram ligar, eu continuei, fiz a abertura e tudo, fizemos a assembleia muito boa, muito grande, e prosseguimos. Dom Angélico estava presente? Da Angélico, É, Já não, não, estava não. não, quem era o padre nessa época? Bom, se ele estava presente, mas ele era o bispo que comandava aqui, porque aqui não era Não é diocese. diocese. Não, O bispo era São Miguel, da Penha. é da Penha. Depois é que ele veio para cá. Depois ele veio para aqui, foi morar no Oliveira. Um tempo também de muita tensão com relações, que era tudo ligado à igreja, né? Questões sociais, que era creche, era luz, era água, asfalto, até o transporte da Baixada foi uma luta muito grande. E essa caminhada foi muito objetiva. Pesada, bem pesada. E pesada, porque na verdade a gente tinha dia que a gente saía pensando assim, será que eu volto? Porque muitas pessoas foram presas até no dia que aconteceu a questão com o Santo Dias, mas aí eu já não era mais metalúrgico, já estava na categoria vidreira. Mas como as duas campanhas salarial eram na mesma data base era no mesmo mês, eu trabalhava até às 3, das 6 às 3 no Nadir, e depois ia para o sindicato dos metalúrgicos para ver a campanha de lá como estava, para transmitir para o meu sindicato. Quando eu cheguei lá, o rapaz me falou, olha, mataram o santo. Eu me assustei e perguntei qual santo? Santo Dias ou Santo Conde? Que eram dois santos, né? Aí eu falei, não, foi o Santo Dias. Eu fiquei por ali, sabe, eu vou embora porque eu não estou mais nessa categoria, mas já era mesmo. Aí começou também a questão das manifestações por causa da morte do Santo Dias. Né? Foi muito. Então, porque o nosso tempo não dá para ficar muito tempo. Como que eu entrei nessa história? Em 69, eu cheguei aqui em São Paulo, vim do Paraná. Mas a gente não ouvia muito, porque eu trabalho no Hermelino Matarazzo, na fábrica do Matarazzo, fábrica de papel, embalagens especiais, trabalhando dentro da expedição. E a gente saía dali e ia para a igreja do Hermelino. Aí tinha o padre lá, o padre que nos acolhia, Padre Inácio. E ele, junto com a gente, reunia dentro da igreja. Mas a polícia passava pelo meio, fiscalizando. Aí eles pegavam a gente, depois da reunião, cada um não deixava ninguém sair sozinho. Pegava o carro e levava um aqui e ali, até onde tinha o trânsito, a gente não ser pego. Porque eles pegaram uma pessoa que nunca mais a gente viu, lá dentro da igreja
Ermelino. Que aconteceu até um dia que a gente estava lá, tinha chegado pouca gente, eu estava conversando e a polícia bateu na porta. Aí o padre, peraí, porque eles queriam pegar o padre. O que a gente fez? Tinha a escada que subia e eu, no baixo da escada tinha aquele bequinho que aproveitava para ocupar o espaço, tinha a geladeira. Nós puxamos a geladeira e o padre entrou, ficou lá e nós colocamos a geladeira de novo lá e o padre ficou ali atrás. Aí a polícia, cadê o padre? Cadê o padre? Pá, pá, pá. Falei, ele não está aqui não. Mas por que você vai fazer aqui? A gente passou aqui porque geralmente tem um cafezinho de toma aqui. Mas tinha pouca gente, né? Aí eles foram embora. Aí o padre saiu e continuamos ali. Então, é um fato que nunca vai sair da mente da gente. É o tempo da ditadura. E o negócio estava bravo. Aí, no começo de 70, meu cunhado veio aqui, lá do Paraná, e precisava de mim, me pegou, me levou para o Paraná. Então eu fiquei longe do movimento de luta. Né? Fiquei lá no Paraná até 75. 75 eu cheguei aqui, foi em 75, depois aí participei da manifestação da luta quando mataram o Santo Dias. O corpo dele foi velado na Igreja da Consolação e o corpo dele foi trasladado da Consolação até a Igreja da Sé. Eu estava lá. E a polícia, cachorro, aquela fileira de polícia de um lado e do outro. Já estava acabando a ditadura, né? Mas a polícia estava ainda aí, né? E a gente cantava aquela música, A Internacional. A Internacional, que era a música que nós cantávamos, né? Então, gente, aí foi participando. Aí como eu comecei a trabalhar no transporte, na Vila Maria, e o sindicato não era muito envolvido. Eu também trabalhava interno, né? Eu trabalhava como mecânico, manutenção dos carros, não estava envolvido com muita coisa. Mas foi uma luta assim que a gente começou a participar dos movimentos populares. A luta, vocês falaram, contra a carestia, a gente estava ali. A luta por asfalto, a luta contra as mortes do trem aqui nas linhas de... Né? Morria muita gente. Morria muita gente. A gente estava ali. Invasão de terreno. Isso, tinha ocupação, tinha as ocupações, o pessoal ia marcando terreno aqui e ali para ocupar, porque o terreno, na verdade, não tinha dono. O terreno era do Estado. E o que o pessoal fazia? Nós vamos ocupar, porque se nós não ocupar, o grande vai invadir. Porque quem invade é os grandes. Pobre não invade, o pobre ocupa para fazer o terreninho dele. Eu fazia aquela cerquinha ali, marcava, a gente estava acompanhando. Beleza, então, gente, depois a gente participou do movimento de moradia, e assim foi, né? E abriu ali. Mas tem uma questão importante também, que a Pastoral Operária participou, foi da criação do Partido dos Trabalhadores, né? E outra coisa, nós éramos chamados de Papa Hóstia, de igrejeiro. Por quê? Porque nós ficávamos lá na igreja discutindo, quando a polícia chegava, nós estamos aqui rezando. Mas a gente estava discutindo, né? Também a gente participou. E a outra questão é a CUT, né? A Central Única dos Trabalhadores, nós participamos ali. Então, gente, foi uma história que nasceu na luta do povo. E eu acredito que nós três, é lógico que eu menos,